Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de janeiro de 2026. Últimos acontecimentos em 9 de janeiro de 2026. 6 horas, horário de Brasília. O lítio da Ucrânia será explorado por empresa dos Estados Unidos da América ligada ao presidente americano Donald Trump. Inteligência britânica informa que a Rússia possui poucos mísseis Oreshnik e eles são todos experimentais. De fato, foi confirmado pela própria Rússia, inclusive os ucranianos já detectaram isso, que o míssil que foi lançado contra a cidade de Lviv, como eu informei ontem, ainda não tinha sido confirmado, mas já, quer dizer, anteontem, né, que ele foi lançado. Ontem eu não confirmei no vídeo, que eu não tinha informação, hoje eu já tenho. De fato, é o míssil Oreshnik, um míssil balístico intercontinental, mas de curto alcance. A Rússia lidera ranking global de interrupções de internet. 165 tentativas de avanço russo no teatro de operações e 39 em Pokrovsk e 25 em Uliápoli. Todas tentativas sem sucesso que a Rússia tentou fazer e acabou recuando. Então não conseguiu nenhum avanço efetivamente. Quero convidar vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, deem um like, aqui vocês veem a verdade. Peço a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. Projeto crucial de lítio, é um projeto muito importante, né? O lítio é muito importante também, o material, e ele tem muito na Ucrânia, naquela questão de terras raras, e ele foi concedido a um grupo de investimentos ligado a Donald Trump, segundo uma reportagem, inclusive, do The New York Times. O governo da Ucrânia concedeu essa licitação a esse grupo de investidores para explorar um dos depósitos de lítio mais promissores do país, após uma licitação para um acordo de partilha de produção lançada no verão, informou o The New York Times no dia 8 de janeiro, citando dois altos funcionários ucranianos que falaram sobre a condição de anonimato. O governo da Ucrânia ainda precisa assinar o acordo, mas os mesmos informaram a The New York Times que a decisão já foi tomada, essencialmente por uma comissão governamental. O consórcio de investidores que ganhou a licitação é a TechMet, né? Uma empresa de mineração. Ele é apoiada pelo governo dos Estados Unidos da América e é de propriedade do bilionário Ronald S. Lauder, um associado próximo do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Desde que Trump assumiu o cargo, Kyiv tem posicionado seus recursos naturais como oportunidade de investimento, numa tentativa de manter o apoio de Donald Trump. Isso inclui o acordo de mineração, um pacto de 2025 que concedeu acesso preferencial a investidores americanos, por meio de um fundo de reconstrução Estados Unidos da América e Ucrânia, desenvolvido em conjunto com a Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos da América. A inteligência britânica afirma que a Rússia ainda possui poucos mísseis Oreshnik experimentais. Bom, por que ela analisou isso? Eles têm informações. Os Estados Unidos já tinham falado anteriormente, ainda no ano passado, sobre isso. E alguns testes, 3 testes pelo menos, entre o 2024 e 2025 fracassaram. E eles lançaram agora esse míssil Oreshnik contra a Ucrânia. Esse míssil causou 4 explosões em Lviv. É um míssil de grande porte, mas por que eles escolheram Lviv? Na minha opinião, eles escolheram Lviv porque é próximo à Polônia, para dar um recado para a União Europeia e para a Polônia, que estão apoiando de maneira muito forte a Ucrânia e que deixaram o ditador da Rússia muito bravo quando a Europa concedeu esse aporte de capital sob a forma de empréstimo de 90 bilhões de euros para os próximos 2 anos. Esse ataque aconteceu no dia 8 de janeiro, foi lançado da base russa de Kapustiny Yar e na província de Astrakhan. E
ela, segundo a inteligência britânica, ela possui ainda alguns desses mísseis que estão em fase experimental. O lançamento foi realizado, então, a partir dessa base de Astrakhan, né? Astrakhan. O míssil percorreu aproximadamente 1.622 quilômetros. Além desse míssil, o ataque combinado contra a Ucrânia envolveu cerca de 200 drones, pelo menos 10 mísseis balísticos diferentes e pelo menos uma dúzia de mísseis de cruzeiro calibre. Esses de calibre foram lançados de navios do Mar Negro. A Rússia anunciou sua retirada do Tratado de Forças Nucleares de alcance intermediário, que proíbe o desenvolvimento e a produção de mísseis balísticos ainda em fevereiro de 2019. Mas o desenvolvimento do Oreshnik quase certamente aconteceu antes disso. É muito provável que esse sistema seja uma variante do míssil balístico RS-26 Rubisch, que foi testado pela primeira vez em 2011, segundo informações da inteligência britânica. Segundo as estimativas, o uso desse sistema experimental contra a Ucrânia provavelmente se destina a ser um sinal estratégico após as alegações da Rússia de que a Ucrânia teria atacado a residência de Putin em 29 de dezembro de 2025. É uma alegação covarde, inclusive, porque covardemente eles fizeram um ataque à residência que passou longe da residência, foi um ataque fictício de bandeira falsa, né? É altamente provável que a Rússia possua um pequeno número desses mísseis, né, reafirma a inteligência, e esse míssil é um míssil muito caro do que os outros que a Rússia está usando contra a Ucrânia. Para o ministro da Defesa britânico John Healey, chegou na Kiev no dia 9 de janeiro, um dia depois do acontecido. E durante essa visita, ele assinou com a Ucrânia um roteiro para um acordo de parceria de 100 anos entre a Grã-Bretanha e a Ucrânia, que já tinha sido acertada entre os dois chefes de Estado da Ucrânia e do Reino Unido. E a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, considera o segundo uso do míssil Oreshnik pela Rússia como uma escalada contra a Ucrânia e um aviso para a Europa, com o que eu também concordo com ela, como eu disse no início. A Rússia lidera um ranking global de interrupções de internet em 2025, segundo o relatório da Top 10 VPN. Segundo o relatório da Top 10 VPN, plataforma independente de comparação de VPNs e privacidade digital, que monitora as interrupções de internet em todo o mundo. A Rússia ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de censura e bloqueios da internet em 2025. Então, por causa disso que tem tantas interrupções, é justamente para o povo russo não ficar sabendo o que se passa, na verdade, no teatro de operações da Ucrânia e sobre as mentiras que o ditador da Rússia e a sua máfia do Kremlin contam sobre a Europa. Esses bloqueios foram iniciados em maio de 2025 sob o pretexto de proteção contra ataques ucranianos. Mas especialistas afirmam que o verdadeiro objetivo é restringir sistematicamente o acesso a informações independentes, principalmente aquelas que vêm do exterior, que falam a verdade sobre o que está acontecendo em relação à Rússia. Enquanto isso, houve um ataque russo a um hospital em Kherson, entre inúmeros outros ataques que a Rússia fez também na data de ontem, 9 de janeiro, contra outras cidades da Ucrânia. Mas eu destaquei esse que eu vou falar brevemente. Esse ataque é um hospital em Kherson, 3 paramédicos foram feridos, né? Aconteceu no dia 9 de janeiro, as forças atacaram as instalações desse hospital no distrito de Dniprovsk em Kherson, na cidade de Kherson, ferindo 13 profissionais de saúde, informaram as autoridades locais. Tem prejuízos, paredes que caíram, tornando aquelas instalações danificadas que não tem mais condição de uso nesse hospital. 3 mulheres ficaram feridas também, uma de 52 anos, 49 e uma de 21 anos. Sofreram contusões e ferimentos causados pela explosão. Todas estão recebendo assistência médica necessária para que sejam curadas. Desde o início do dia de ontem, desde a madrugada, aconteceram 165 confrontos na frente de batalha.
segundo as informações do Estado-Maior, sendo que 39 na direção de Pokrovsk e 25 na direção de Uliápoli. Os terroristas russos realizaram 2 ataques com mísseis e 23 ataques aéreos, lançando 72 bombas guiadas. Além disso, utilizaram 3.967 drones kamikaze para atacar o teatro de operações e realizaram 2.795 ataques contra as posições das tropas e vilas na Ucrânia, ali no teatro de operações. Todos esses ataques realizados pela Rússia foram repelidos. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês para se inscreverem no canal, darem um like e compartilharem com suas redes sociais. Façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.